Olá, bom dia! Oi pessoal, bom dia! Cenas fortes da violência na Grande Vitória. À luz do dia, bandidos disparam tiros contra um jovem. O ônibus passa e os criminosos ignoram o movimento. Moradores dizem que são proibidos de denunciar crimes na região. Em Cariacica, o desespero de um dono de bar. As câmeras registraram toda a agressividade do ladrão. E esse não foi o primeiro assalto que o comerciante enfrentou. Casal de namorados é assassinado a golpes de facão. Os jovens foram surpreendidos quando voltavam da escola. O TN volta a falar sobre a onda de arrombamentos em lojas. Empresários já falam em fechar as portas. O setor é um dos que mais empregam no estado. Acidente na Serra. Mãe e filho foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros. O bebê foi amparado pela equipe de resgate. Mensagem no Facebook desperta a ira de uma mulher. Ela destruiu o carro do ex. Crueldade. Cães e gatos são envenenados em bairro da Serra. Os animais agonizam antes de morrer. Moradores pedem ajuda para acabar com esse crime. E o TN fala ainda do aumento na conta de luz. Já está valendo, amigos. Vale dar aquela batidinha na porta do banheiro para acelerar o banho de quem ama um chuveiro demorado. E tem ainda a rodada de participação dos amigos do TN. O nosso encontro começa agora. Eles têm levado até uniformes e lanches de quem trabalha perto do bairro Maracanã, em Cariacica. Os bandidos não têm hora para atacar e fazem qualquer um de vítima. Você vai acompanhar agora cenas impressionantes de um comerciante que resolveu se defender do criminoso que estava armado. Uma atitude desesperada que poderia ter acabado em tragédia. Registrou parte da ação dos bandidos. Um deles já entra com a arma em punho e aborda o proprietário. Os dois saem do ângulo de captura da câmera e a vítima decide reagir. Quando eles voltam, é possível ver o proprietário do bar desarmando o bandido, que não teve outra alternativa a não ser gritar pela ajuda do comparsa, que estava do lado de fora. Botou a arma em mim pedindo a chave do carro, né? Eu falei, a chave do carro está ali dentro do quarto, não está comigo. Mas ele continuou insistindo, chegou o revólver mais perto de mim. Me dá a chave do carro, senão eu te atiro. E afastou uns 2 palmos. Deu ele afastar uns 2 palmos, eu olhei pro revólver, não tive outra. Não pensei 2 minutos, não pensei uns 2 segundos. Já peguei no cano do revólver, levei pra cima, nós lutamos. Esse revólver caiu no chão. E quando eu senti que o revólver caiu no chão, eu juntei ele pelo meio e falei, vou levar esse cara pra fora que todo mundo vai ver que eu tô passando aperto. Só que fora tinha alguém esperando. Aí ele gritou. Vem me ajudar que o cara me dominou aqui, o outro entrou rapidinho, né? Nós é para olhar que dá para ver, o cara rapidinho entrou e fechou a porta. Aí a partir do momento que ele entrou e fechou a porta, os dois me dominaram, amarraram minhas mãos e o outro ficou à vontade para procurar. Aí o outro falou assim, procura o revólver, que o revólver caiu aí por debaixo, ele correu por debaixo do fogão, lá para dentro da cozinha. Aí demorou a achar esse revólver, quando achou ele entrou lá pra dentro e vasculhou tudo, pegou o dinheiro lá no guardado. Pegou a chave do carro, teve tempo de escolher qual a chave que era, abriu, pegou numa boa, levou meu celular. A vítima tinha acabado de receber uma grande quantia em dinheiro, prêmio de jogo. O comerciante acredita que tenha sido vítima da famosa fita dada. O assalto aconteceu por volta de 4h30 da tarde. Lá pelas 11 da manhã, 2 homens chegaram aqui no bar e ficaram sentados nessa mesa bebendo cerveja por cerca de 2 horas. O proprietário chegou a desconfiar deles, mas não imaginava do que eles seriam capazes. E a suspeita foi certeira. A mesma dupla voltou à tarde para assaltar. Eles levaram do bar mais de R$50 mil. Na hora do pagamento, eles não estavam aqui, mas segundo os comentários, estavam em volta, vigiando a chegada do pessoal. Quem vive ou trabalha na região tem medo. Os assaltos a comércios e também nas ruas são constantes. Não tem hora, não tem dia para ter assalto. Em qualquer momento pode ser assaltado. Os funcionários deste supermercado já não sabem o que fazer para não serem assaltados. Até o uniforme e o lanche dos trabalhadores, os bandidos já levaram. Todos os dias, né, tem um tipo de assalto, né? Celulares, uniformes, qualquer objeto que tiver com eles. Inclusive, eles já reúnem na saída para sair um grupo maior.
E quando é um grupo menor, certamente será assaltado. Há pouco mais de 2 meses, um policial militar foi vítima de criminosos na principal avenida do bairro. O capitão, de 48 anos, também foi abordado por uma dupla e também reagiu. Só que, neste caso, um dos bandidos acabou morto. Quem vive por aqui já não consegue nem responder com firmeza uma pergunta simples. O problema é a falta de efetivo policial ou está sobrando bandido? Eu não sei quem está faltando, quem está mais. Eu acho que nas polícias passa frequentemente, mas ladrão você sabe, ele vai ele fica guardando a oportunidade. Se tem polícia, passa como gente, né? Ele não vai se manifestar como um ladrão. É muito bandido e ainda que a polícia vem, mas eles são muito bem organizados, né, no crime. Sabe até quando a polícia vem ou quando vem que encontra alguns, os outros saem fora, comunica, se esconde. Complicado, né? Tentar reverter esse papel, né? A polícia surpreender os bandidos. Nós vimos aí os moradores dizendo que tem polícia, mas também muito bandido. Tá difícil mesmo. Já a Polícia Civil informou que o caso que mostramos do assalto ao bar está sendo investigado. Até agora ninguém foi detido e outras informações não serão passadas para não atrapalhar as investigações. Quem tiver alguma informação deve ligar para o Disque Denúncia 181. Câmeras registraram o assassinato de um jovem no bairro Grande Vitória. A vítima foi alvo de vários disparos a queima-roupa. As cenas de frieza e crueldade refletem a insegurança de uma comunidade amedrontada pela guerra do tráfico de drogas. A cena é forte, mas mostra a crueldade dos atiradores. O homem que você vê no chão recebendo uma rajada de tiros é Carlos Eduardo Félix Silva, de 19 anos. Ele foi morto no bairro Grande Vitória, na capital, na manhã dessa terça-feira. Nossa equipe conversou com uma moradora da região que, por motivos de segurança, não será identificada. Ela falou do medo enfrentado por quem mora no bairro. A situação no bairro hoje é crítica, porque o morador não tem segurança. A gente entra e sai com muito medo do bairro. Das 5 horas da tarde a gente já está todo mundo dentro de casa, porque às 5 horas da tarde a gente já sofre assalto aqui no bairro, não tem policiamento. A gente está refém da criminalidade e a gente já não aguenta mais tanto crime, porque a gente reclama, mas nada acontece. Além disso, os criminosos têm proibido, inclusive, que eles façam denúncias, como a que você está assistindo agora. Já teve um morador que já morreu denunciando a criminalidade aqui do bairro, então os moradores têm muito medo de denunciar e aparecer. A gente não tem como ir nem vir, a gente sai para trabalhar, a gente sofre assalto, a gente perde tudo que a gente compra. A luz do dia está acontecendo e a gente não está tendo segurança nenhuma. Eu prefiro ficar dentro de casa, só sair mesmo quando é estritamente necessário, porque a gente não tem a quem recorrer. No homicídio dessa terça-feira, os 2 atiradores, segundo a polícia, são Everton de Souza Nascimento e Wellington de Araújo Mendes. Eles têm 25 anos e foram presos pela PM pouco depois do crime. Os acusados de cometer o homicídio responderão pelo assassinato por motivo fútil e pelo porte ilegal de arma de fogo. Everton ainda foi autuado por tráfico de drogas e associação ao tráfico. A polícia trabalha com a possibilidade de que essa vítima tinha envolvimento com o tráfico na região e de que esse crime tenha sido motivado justamente pela disputa entre traficantes por aquele espaço. Além dos 3 presos e autuados, uma 4ª pessoa chegou a ser encaminhada aqui para a DHPP, mas prestou depoimento e foi liberada. Enquanto isso, a população pede por mais paz na comunidade. A sociedade já não aguenta mais tanta impunidade, a gente quer policiais na rua defendendo a população que não tem como se defender deles. A pracinha do bairro foi feita, mas as crianças não brincam e os bandidos estão tomando conta. Realmente é dar um basta nessa impunidade, né? Também não adianta o trabalho da polícia e o bandido logo na rua, não dá, gente. São cenas muito fortes, olha a luz do dia, impressionante. Olha, além dos 2 atiradores, um outro jovem foi detido. Ele foi encontrado dentro de uma casa com uma pistola, munição, crack e cocaína. Todos já estão no presídio. E fica aí o apelo da moradora que desabafou sobre a bandidagem que tira o sossego de toda a comunidade. Imagine não levar crianças à pracinha porque os criminosos se sentem donos de uma área pública, Ingrid. A PM
disse que tem trabalhado na prevenção de crimes. O bairro Grande Vitória conta com policiamento preventivo. Pede ajuda da população para denunciar suspeitos pelo 181. Olha, um crime bárbaro em Cariacica. Um casal de namorados foi assassinado a golpes de facão. Um amigo também foi ferido, mas sobreviveu. Os jovens foram surpreendidos por 5 homens de forma bastante agressiva. Veja na reportagem. As vítimas tinham acabado de sair desta escola no bairro Tabajara, em Cariacica. Mariane Barbosa, de 21 anos, estudava no local. Na noite de ontem, o namorado dela, Christian Borlotti, resolveu buscar a jovem na escola. Um amigo de Mariane se juntou ao casal para juntos todos irem para casa. Justo no trajeto de todos os dias, o crime aconteceu. No horário em que o crime aconteceu, a rua estava completamente escura. De acordo com as primeiras informações apuradas pela Polícia Civil, Mariane, o namorado Christian e o amigo foram vítimas de 5 homens. Eles foram atingidos com golpes de facões. Mariane e Christian morreram ainda no local. Não deu para ouvir grito, não deu para ouvir nada não. Só meu filho que saiu para ir no bar comprar um refrigerante e entrou falando que tinha uma viatura parada lá no final do galpão. Fiquei muito triste, né? Porque ela é uma pessoa que, desde quando eu conheço, ela é uma pessoa de bem. Não tinha guerra com ninguém, não tinha inimizade com ninguém. Nunca tinha acontecido isso aí, primeira vez, né? A gente sempre fica, a gente tem filho, tem todo mundo parente e a gente pensou, né? O amigo de Mariane conseguiu escapar da morte. Correu em direção à praça do bairro Santana, onde recebeu ajuda. E foi levado pelo SAMU para o Hospital São Lucas, em Vitória. Ele não soube informar a polícia o que pode ter motivado o crime. Pois é, acabamos de ver aí mais uma tragédia. Um casal de namorados mortos a golpes de facão. Ainda não há informação do motivo desse crime cruel, mas a polícia já está investigando. E a gente espera que esse mistério seja desvendado o quanto antes para fazer justiça às famílias das vítimas. Até agora, ninguém foi detido. Quem tiver alguma informação pode ligar para o Disque Denúncia 181. É importante lembrar que não precisa se identificar. Isso aí. Olha a onda de arrombamentos em lojas de Porto Canoa, na Serra. Os comerciantes não aguentam mais tanto prejuízo. Alguns pensam em fechar as portas, o que resultaria em muitos desempregos. Mais problema, né? Infelizmente, essa é a realidade de outros bairros da Grande Vitória. Em Vila Velha, o local nem tinha sido inaugurado e virou alvo dos bandidos. Criminosos que estão cada vez mais ousados. Veja as imagens. Preste bem atenção nessas imagens. Os 2 homens colocam escoras de madeira para que o carro suba na calçada da loja. Eles tentam arrombar a porta a chutes. Repare que um dos assaltantes chega a cair. Depois eles utilizam o carro para quebrar a porta e finalmente conseguem entrar. 1 minuto depois, os bandidos começam a sair com as mercadorias roubadas. São cerca de 6 criminosos que fazem uma limpa na loja. Foram levados 40 aparelhos celulares e 6 notebooks. A loja de eletrodomésticos fica localizada na avenida principal de Porto Canoa, na Serra. É difícil acreditar, mas a mesma loja foi arrombada no último dia 25. E os bandidos agiram da mesma maneira. As câmeras também flagraram a ação. A diretoria da rede de lojas já pensa em fechar as portas do comércio em Porto Canoa. Avaliar, entender o que aconteceu e talvez fechar a loja, né? Porque um prejuízo como esse e um prejuízo como o anterior, dado a dificuldade que é para você manter uma estrutura como essa aqui, diante dos custos, né? Nos faz até pensar na possibilidade real de fechar essa loja. E a gente está falando aqui de mais ou menos 20 empregos aqui que talvez serão perdidos, sim. A avenida principal do bairro Porto Canoa é cheia de lojas, tem muitos comércios. O Tribuna Notícias esteve aqui no início do mês para mostrar a mesma situação. Criminosos arrombando essas lojas durante a madrugada. A ação continua a mesma, se repete. O que muda é só o endereço. O seu Moisés sabe bem disso. Foi a farmácia dele o alvo dos criminosos na semana passada. Eles utilizaram uma pedra para quebrar a porta de vidro e entrar no estabelecimento. Levaram todo o dinheiro do caixa. Essa é a 3ª vez que o local é arrombado. Já sem saber o que fazer, além das câmeras de segurança,
O seu Moisés teve que instalar grades na loja. A onda de assalto em Porto Canoa está incontrolável. Então precisamos de uma ação mais eficaz da polícia. Saindo de Porto Canoa, na Serra, vamos para o centro de Vila Velha. A loja de material de construção nem tinha sido inaugurada. Segundo o proprietário, os responsáveis pelo arrombamento foram 3 moradores de rua, que forçaram a porta de vidro para entrar no local. Eles levaram todo o quadro de energia e a parte externa de 2 aparelhos de ar-condicionado. Um dos itens roubados foi encontrado pela Guarda Municipal dentro de uma capela mortuária em Vila Velha. Parece que está tudo contra. O governo não ajuda, a polícia não pode fazer muita coisa porque o cara ele só pode chegar no cara ou com flagrante ou com mandato. E como é que você vai conseguir juntar todos esses fatores? Então uma equipe de funcionários meus, descobrimos tudo através de câmeras da avenida. Nós temos tudinho, mas não podemos fazer nada, fica pés e braços atados. Realmente é uma situação muito complicada, né? Você vê, o comerciante foi atrás, tem nas imagens quem foi que roubou e a pessoa não pode ser presa porque não houve flagrante. Pois é, não tem como se indignar com essas imagens, né, Ingrid? O comerciante luta com uma dificuldade danada para manter o estabelecimento e tem tudo aí levado pelos bandidos. As imagens são impressionantes, eles agem muito rapidamente, olha só. E esse caso que a gente está vendo, foram 2 assaltos em 15 dias, pensa, não tem como. Pois é, e são 20 empregos, o dono deu uma entrevista ontem e falou 20 empregos, fechando essa loja, são 20 empregos a menos. E a gente já está numa situação muito difícil, daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse assunto. Né? A Polícia Militar garantiu que tem trabalhado de forma integrada com a Polícia Civil no combate aos crimes contra o patrimônio. Em relação a Porto Canoa, disse que elabora um projeto com foco exclusivo na segurança dos comércios. E ontem a gente disse que a Guarda Municipal vai começar a monitorar, já começou inclusive em Vila Velha, rodar 24 horas, então, que é normalmente o horário que esses arrombamentos acontecem. Como disse o George, já vamos continuar nesse assunto que provoca prejuízo e pode levar a demissões no comércio da Grande Vitória. Não deixe de ver. Uma mensagem nas redes sociais e uma quebradeira total. Uma mulher descobriu uma mensagem no Facebook do ex-marido e ficou descontrolada. Olha o que ela fez no carro dele, arrebentou o vidro todo. O caso aconteceu em Mimoso do Sul, hoje de madrugada. O motivo? Textos trocados pelo ex com uma mulher nas redes sociais. Vixe, a ex-esposa pegou uma barra de ferro, foi até a casa da irmã do ex e acertou o veículo que estava estacionado lá. Ela também estava com uma faca de cozinha, fez ameaças ao homem e dizia que iria se matar. A polícia foi chamada, a mulher fugiu de carona com o irmão dela, houve perseguição e ela foi algemada e conduzida para a delegacia. Agora um caso grave de maus tratos em Linhares, no norte do estado. A mulher foi encontrada em situação de abandono dentro de casa no bairro Aviso. Polícia e bombeiros chegaram ao local depois de uma denúncia anônima. A mulher, identificada apenas como Maria da Conceição, estava deitada sobre um colchão velho, num quarto escuro e com pouca ventilação. O mau cheiro era muito forte. Maria estava suja e magra. Não havia alimentos, água e nem sequer um parente na residência. Ela vivia com o tio na região de Brejo Grande, mas foi deixada no local há cerca de 7 meses. Passava fome e sede. Maria foi encaminhada para o Hospital Geral de Linhares, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos e será acompanhada por uma assistente social. A Polícia Civil investiga o caso. Que história terrível de abandono e maus tratos, hein, pessoal? Primeiro é dar o tratamento necessário a ela e descobrir o responsável por tamanha maldade. Deixar uma pessoa doente à míngua é um crime. Susto no sul do estado. Um caminhão desgovernado atingiu um carro e invadiu uma casa em Cachoeiro de Itapemirim. Por pouco, não aconteceu uma tragédia. O acidente foi no bairro Nova Brasília. Segundo informações de populares, o veículo perdeu o freio quando o motorista descia uma ladeira, bateu num veículo estacionado e invadiu a casa. Na sala estavam uma senhora com os 2 netos. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Olha, um ato covarde e muito cruel. Cães e gatos estão sendo envenenados no bairro Central Carapina, na Serra. Os moradores estão revoltados. Você vai acompanhar agora cenas fortes e muito chocantes. São os últimos momentos de um gatinho
vítima de envenenamento. A imagem choca e entristece. O registro mostra os últimos momentos do gatinho Sky. Ele foi mais uma vítima de envenenamento no bairro Central Carapina, na Serra. Além de Sky, outros gatos e cães foram mortos da mesma maneira. Entre eles, a cadela Pretinha, que por 8 anos foi a fiel companheira da dona Ana Cristina. Era minha companheira de todas as horas. Estava comigo em todos os momentos e o que fizeram com ela foi uma covardia. O que fizeram com ela, se fizeram com um bicho, imagina com gente, né? Os casos de envenenamento de animais estão acontecendo principalmente nas ruas São Paulo e Espírito Santo. Um mistério que a Thalita resolveu compartilhar com o TN. Nós precisamos que a justiça seja feita, entendeu? Nós queremos que vocês ajudem nós com isso. É crime e precisa ser denunciado. Ao flagrar ou suspeitar de maus tratos a animais, procure a Polícia Civil. As denúncias podem ser realizadas através do 181 ou em qualquer delegacia. A Regina faz parte da Sociedade Protetora dos Animais do Espírito Santo. Infelizmente, casos como os que estão ocorrendo em Central Carapina, na Serra, são cada vez mais comuns. Ela orienta quais os caminhos para ajudar a combater esse tipo de crime. Pode ser feita a denúncia direto na delegacia ou então ela pode ser feita através do 181. Pode entrar em contato com a gente através do telefone 999218879, que a gente vai estar orientando. Mas o procedimento é esse. E nós temos também a CPI dos maus tratos na Assembleia Legislativa, que quando são casos, né, coisas mais sérias, agressões em maior quantidade, normalmente a CPI entra também nesse caso. Pretinha era uma cachorra muito amada aqui pela rua, todo mundo gostava dela. É muita covardia, né? E isso não pode ficar impune de jeito nenhum. Então, denuncie a polícia pelo 181 ou para a Sociedade Protetora de Animais do Espírito Santo no telefone 999218879. Tem ainda? Pois é, tem ainda a CPI dos maus tratos a animais da Assembleia Legislativa. O número é 3382-3735, 3382-3735. Em Nova Venécia, noroeste do estado, um pet shop foi condenado por não cuidar direito de um cãozinho. O animal teve lesões na pata e nos testículos. A dona tinha levado o bichinho para tosar e quando foi buscar, notou que ele estava arredio. Bob estava triste, incomodado e arrastava a traseira no chão, fugindo de brincadeiras e não permitindo que se aproximassem dele. O pet shop tinha prescrito um remédio que não surtiu efeito. A dona do cãozinho entrou em contato com o estabelecimento, mas não foi atendida e precisou pedir ajuda de outra médica veterinária que prescreveu um laudo, confirmando as lesões de Bob que ele tinha sofrido. A justiça condenou o pet shop a pagar R$2.000 de indenização e mais de R$100 pelo serviço mal prestado. E um amigo do TN mostra um acidente grave em Barcelona, na Serra. Vamos ver. Acidente aqui agora na descida de Laranjeiras para Barcelona. Acidente bastante grave. Uma pessoa presa às ferragens do carro, o bombeiro está tentando tirar ali, entendeu? Muito feia a coisa, tá? Bonito não. A mulher ou homem? Tá presa. Uma mulher presa nas ferragens. Olha, tinha um bebê dentro do carro envolvido no acidente. Olha que imagem triste. A criança e a mãe foram socorridos. A nossa equipe foi ao local e daqui a pouquinho você confere novas informações dessa batida que aconteceu lá em Barcelona, na Serra. Na BR-101, um acidente grave também hoje cedo. Foi por volta das 6h30 da manhã em João Neiva. Pelas primeiras informações, o motorista do carro, um Sandero vermelho, teria forçado uma ultrapassagem e acabou batendo de frente numa carreta. O caminhoneiro não se feriu. O motorista do carro que teria provocado a batida foi socorrido em estado grave para o Hospital Jaime dos Santos Neves, na Serra. E voltamos a falar do flagrante de assassinato em Vitória. As imagens são fortes. Mostram a vítima caindo numa calçada. Carlos Eduardo Félix, de 19 anos, foi morto no bairro Grande Vitória, na capital.
O rapaz já tinha sido atingido e mesmo assim os dois criminosos continuam atirando. São muitos disparos. Olha, os bandidos ignoram o movimento na rua. No momento do assassinato, um ônibus passa na cena do crime. E depois de conferir que a vítima realmente estava morta, os bandidos fogem. Moradores da região falam do medo enfrentado por quem vive no bairro. Os crimes não escolhem hora, acontecem à luz do dia. E nesse caso que estamos vendo, os dois atiradores foram presos. Olhe, mais uma imagem forte. O TN chama a atenção para a insegurança em Cariacica. Veja o sufoco de um comerciante do bairro Maracanã. O sistema de segurança do bar registrou toda a ação dos bandidos. Um deles já entra com a arma em punho e aborda o proprietário. Ele tem comércio há 20 anos na região. No supermercado do bairro, ladrões já roubaram até o uniforme e o lanche dos funcionários. Imagens aí da violência urbana que todos nós estamos sujeitos a enfrentar. Olha que covardia desse bandido, hein, Ingrid? Muita covardia, gente. Bom, Operação Fruto Podre da Polícia Federal. São cumpridos mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão. São investigadas fraudes em financiamentos imobiliários. Quem tem os detalhes é o repórter que está de volta de férias, o Felipe Chicarino. É com você, Felipe. Olá, George, boa tarde para você, boa tarde a todos, boa tarde a Ingrid, todo mundo aí, o pessoal da técnica, o pessoal de casa. Sim, George, graças a Deus, estou de volta 30 dias depois e a gente está aqui em São Torquato, em Vila Velha, na sede da Polícia Federal, para falar sobre essa operação que foi divulgada hoje pela Polícia Federal, a Operação Fruto Podre. Por que Fruto Podre? Já explico, só espera um pouquinho. Vamos voltar um pouquinho para 2015, que foi quando começaram essas investigações por parte da Polícia Federal. Na Caixa Econômica Federal em Vila Velha, numa agência de Vila Velha, percebeu-se que existiam contratos que estavam pendentes, né? Foram contratos de financiamento, mas estavam inadimplentes, ou seja, essas pessoas que teriam assumido esse contrato não estavam pagando. Só que esses contratos, existiam coisas a mais em comum do que o simples fato de não terem sido pagos, ou seja, de estarem inadimplentes. Aí, a Caixa Econômica Federal comunicou à Polícia Federal, que começou então em 2015 uma investigação. Ou seja, quase 3 anos depois, hoje, o que a polícia divulgou para a imprensa? O que foi descoberto pela Polícia Federal? Que existia um esquemão. É um esquemão, gente, que beneficiou aí 26 contratos e o prejuízo para a Caixa Econômica Federal pode chegar a 5 milhões de reais. Como é que funcionava esse esquemão que foi operado aí entre os anos de 2009 e 2014? Como é que ele funcionava? Tinha um correspondente bancário que não é um funcionário direto da Caixa, é um conveniado. Ele que faz o meio-campo, né? Ele faz a mediação entre quem quer comprar o imóvel e quem quer vender o imóvel. Então esse correspondente bancário, ele arrumava dois laranjas, por isso fruto podre, ou seja, dois laranjas podres, melhor dizendo, duas pessoas aleatórias, pegava esse imóvel, um comprava e o outro vendia. Pura encenação, porque quem ficava com o dinheiro, com a maior parte do dinheiro, era esse correspondente bancário, que inclusive está guardadinho aqui dentro, ó. Foi preso hoje pela manhã pela Polícia Federal em Vila Velha. Só que esse esquemão, ele tinha também a parceria com avaliadores. Sabe quando você quer vender a sua casa, seu apartamento, você tem que chamar um avaliador para ver quanto custa, né, para dar uma satisfação para a Caixa? Pois é, esses avaliadores, que também são conveniados pela Caixa, tinha esse esquemão com o correspondente bancário. Ou seja, existia um superfaturamento nessas avaliações. Por exemplo, um terreno lá em Retiro do Congo, em Vila Velha, que vale oficialmente, segundo a Caixa, 200 mil reais, foi financiado por 1,2 milhão. Ou seja, daí a gente consegue entender o prejuízo que a Caixa Econômica Federal acabou sofrendo, né? Não só a Caixa, como a gente, né? Porque a Caixa Econômica Federal é um banco público, então tem dinheiro público lá dentro. Então, teve hoje mandados de apreensão e também de busca e apreensão e também esse mandado de prisão, que foi então esse correspondente bancário. Não foi divulgado o nome dele, só sabe-se que ele mora em Vila Velha e lá ele foi preso pela Polícia Federal, como eu já disse, tá aqui. Continuando, esse preso, então essa pessoa que foi presa, ele pode responder por crime contra o sistema financeiro nacional,
peculato, porque por mais que ele não seja servidor da Caixa Econômica Federal, ele prestava esse serviço para a Caixa, então ele vai ser indiciado também por peculato e ainda falsificação de documentos. A pena máxima para esses 3 crimes, juntando um crime, outro crime, outro crime, 27 anos. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, é preciso pensar que não só pode ser que exista gente da Caixa Econômica Federal, ou seja, servidor público sendo conivente, já que o processo para financiar um imóvel não é só na parte externa da Caixa Econômica Federal. Também tem que ter a chancela de servidores da Caixa Econômica Federal. Então foi isso que aconteceu. Pode ser, a Polícia Federal não descarta a possibilidade de ter, então, servidor da Caixa, dessa agência de Vila Velha, também envolvido nesse esquema de corrupção. Ingrid e George, eu volto com vocês e é bom voltar. Respira um pouco aí, hein, Felipe? Obrigada. Daqui a pouquinho tem ele no retorno do Partiu Bairro também, viu? O sargento que teve a mão amputada depois da explosão de uma granada recebeu alta do hospital e homenagens dos colegas. O sargento Marcos Reboli da Rocha, de 53 anos, teve alta ontem à tarde do Hospital São Lucas, em Vitória. Do lado de fora, foi recebido com aplausos por policiais da Companhia de Missões Especiais. O acidente aconteceu na última quinta-feira durante um curso ministrado por ele em Cariacica. O sargento atua na PM há 29 anos e ainda não há previsão de quando ele retorna às atividades. Olha, meus amigos, já está valendo, a energia está mais cara para todos os consumidores capixabas. O reajuste é de quase 16%. Com certeza vai pesar no bolso da grande maioria. Então o jeito é economizar. A EDP anunciou um reajuste de 15,87% na tarifa de energia. Esse valor foi calculado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. O principal motivo para o aumento se deve ao custo de produção de energia no país, que, segundo a concessionária, ficou mais caro. O que aconteceu é que nos últimos 12 meses, e no momento que nós estamos vivendo agora, a gente está tendo que utilizar bastante, né, termoelétricas, a energia consumida está sendo produzida pelas termoelétricas, e esse custo dessa seca, ele está sendo responsável por 12% desse aumento. Outros 2% são provenientes da energia de Itaipu, que ela é cobrada em dólar. Com o aumento do dólar, também houve o aumento da energia de Itaipu. Então, praticamente dos 15%, 14% são explicados pelo aumento de custos de produzir energia. E nós, consumidores, precisamos prestar bastante atenção, porque todo consumo a partir desta terça-feira já estará inserido na nova tarifa. A tarifa nova, ela vale a partir de dia 7 de agosto. Todo o consumo realizado daqui para frente ele vai ser cobrado com a nova tarifa. Por isso, se requer uma atitude consciente quanto ao que se gasta de energia por mês, para não ter surpresas desagradáveis quando a conta chegar. A gente sempre coloca para a questão do consumo de energia elétrica, que ele seja um consumo consciente, que todo desperdício seja evitado e que o consumidor se atente muito aqui aos seus hábitos, independente do valor da tarifa, mas mais ainda com o valor da tarifa ou com a utilização das térmicas, que mostra um período seco, que todo o desperdício seja evitado e que a energia seja utilizada de uma forma eficiente. Ingrid, tem atitudes do dia a dia que podem gerar economia aí na conta de luz. Trocar as lâmpadas comuns por lâmpadas de LED e deixá-las, claro, apagadas quando você não estiver usando. E tem um outro vilão, e esse é vilão mesmo, Nossa. É o chuveiro elétrico. Pois é, reduza o tempo do banho, viu? Vale até aquela batidinha na porta do banheiro para acelerar o banho de quem ama ficar um tempão no chuveiro, sabe? Como esse aumento na conta de luz é ser mais ligeiro do que nunca, né, George? Ainda bem que eu não tomo banho quente, no máximo dou uma quebradinha lá. Eu acho que eu vou ter que ficar lá na porta de casa, porque meus filhos que gostam de um banho, viu, demorado. Olha, a cratera no meio da rua parecia a solução para um problema da comunidade, mas acabou virando outro. Insatisfeitos, os moradores pediram uma força para o TN. E adivinhe quem veio para mostrar os transtornos? Para quem estava com saudade, Felipe Chicarino está de volta, já entrou até ao vivo aqui. Então partiu o problema, partiu Nova Rosa da Penha, Cariacica. Felipe,
Felipe, vamos voltar pra realidade, meu filho. Acabou as férias. Cariacica, meu filho. Vamos voltar pra realidade. Esquece a Europa, tá? Eu não sei mais o que é isso. Partiu. De volta à realidade e aos buracos. Mas se a nossa função é cobrar e transformar, vamos que vamos. Esta cratera lunar foi aberta na rua 27, no bairro Nova Rosa da Penha 1, em Cariacica. Quem abriu? Quem? A Cezan. Abriu para consertar um vazamento de água. O problema até foi resolvido. Só que esqueceram o buracão aberto. Seria uma herança? E o buracão está interferindo diretamente no direito de ir e vir das pessoas. Não acredita não? Olha aqui. O carro do Jonas, esse carro aqui, ó, tá praticamente preso. Praticamente não, tá preso mesmo. É isso? É isso. Dá para tirar o carro daí? Não tem como. Eu tenho que sair para resolver as minhas coisas. E esse buraco me atrapalhando desde segunda-feira à tarde, que a Cezan vem fazendo isso com a gente aqui no nosso bairro. Aqui tá assim, tem gente que não consegue tirar o carro da garagem. E tem gente que não consegue guardar o carro. Aquele carro ali, ó. Genesi. E aí, você não conseguiu guardar. Seu irmão não consegue tirar. E você não consegue guardar, ou seja, o carro tá dormindo na rua aí. Exatamente. Desde segunda-feira meu carro está à deriva aí, né, na rua, correndo risco. E, por sinal, também tem uma criança pequena em casa, precisar de um socorro, como, né? O SAMU passa aqui. E o problema aqui não está relacionado apenas aos carros. Por exemplo, a Érica tem 4 filhos. 4? Tem televisão? Tem. Vamos lá, 4 filhos. E a preocupação dela é de que essas crianças caem nesse buraco e se machucam, entendeu? Porque minhas crianças brincam aqui, né? Quando eu tô olhando, eu tô parada ali, eu saio pra fora e deixo elas brincar. Mas a Cezan veio aqui, fez esse buraco e deixou esse buraco aqui. E eu liguei pra lá ontem, né? E aí, o que eles falaram? Eles falaram pra mim assim, ó, você espera 10 dias. 10? 10 dias, né? Que eu vou aí para arrumar. Ah, preciso chamar a atenção para um detalhe. Detalhe não, uma realidade. Assim como muitas ruas nesta região, a 27 não é pavimentada. Fica a dica, viu, prefeitura? Voltando à zica da Cezan, nem precisa ser vidente para constatar que, logo logo, essa parte da rua 27 também vai dar BO. Sabe por quê? Porque os canos estão expostos, ó. Nesse ponto, naquele ponto. Aí vai ter que abrir o buraco de novo? Tem que abrir o buraco de novo. Por quê? Vai estourar o cano? Estoura o cano. E aí? Não tem como um carro descer aqui na rua, cano tudo por cima do chão, de tudo estampado, no esenco certo não tampa o cano. Aí o carro vem, passa por cima e arrebenta tudo outra vez. A gente encerra o retorno do Partiu Bairro com um questionamento relevante, que deve sim ser colocado em pauta por aqui. A pergunta que eu faço, será que se fosse Jardim Camburi, Praia do Canto, isso já não teria sido resolvido? Bom, então vamos à resposta da Cezan. Na manhã de segunda-feira, devido a um vazamento no local, a Cezan precisou realizar um serviço. Durante a execução desse serviço, foi identificada a necessidade de execução de um outro serviço. Esse serviço foi executado, concluído na noite de segunda-feira e hoje pela manhã o pavimento está sendo recuperado. Tá vendo, Érica? Não vão precisar esperar 10 dias. Que bom, Cezan. Quanto à pavimentação da rua, a Prefeitura disse que está captando recursos para executar o projeto de pavimentação. Que seja rápido. Olha, essa agora é para comemorar com você. Jornalismo da TV Tribuna vence prêmio em Brasília. O repórter Vinícius Rangel ficou em primeiro lugar no prêmio da Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior. Participaram profissionais de todo o país. Vinícius concorreu com a reportagem
que mostra a importância do ensino superior. O repórter da TV Tribuna contou a história do jovem Ricardo. Ele não fala e não ouve, mesmo assim, com força e determinação, é o primeiro deficiente auditivo formado em engenharia ambiental do estado. A reportagem mostrou ainda o trabalho do professor universitário Douglas Xavier. Ele é o primeiro doutor deficiente visual do Espírito Santo. Histórias marcantes renderam o prêmio que a TV Tribuna se orgulha em dividir com você, amigo do TN. Parabéns, Vinícius Rangel, parabéns para o cinegrafista Alberto Braga, que retratou com belas imagens o caminho de quem venceu batalhas e conquistou o sucesso profissional. Parabéns também para o editor de imagens Leandro Oliveira e para a editora de texto Janine Jordaim. Foi uma noite de festa em Brasília, com o jornalismo da TV Tribuna conquistando um prêmio tão importante. Rua dos Pinheiros, Vila Independência, Cariacica. Poderia ser chamada também de Rua Peneira. Veja quantos buracos. Os amigos do TN contam que dentro deles tem água de esgoto que deixa um mau cheiro terrível. Os moradores já tentaram tapar os buracos, mas veio a chuva e levou todo o trabalho da comunidade. E dizem mais, a rua enche em dias chuvosos. Não tá fácil para ninguém, hein, gente? Não tá mesmo. A Prefeitura de Cariacica diz que a comunidade deve solicitar o serviço pelo telefone 3354-5451, 3354-5451 e uma equipe técnica vai ao local fazer uma avaliação e, se necessário, realizar uma operação tapa-buraco ou recapeamento asfáltico. Pelo que vimos aí, tá precisando de tudo, né? Olha, quase uma semana depois da reclamação, o problema continua. A água do esgoto retorna para o quintal das casas na rua Goiânia, em Itapuã, Vila Velha. Um risco para crianças que brincam no local e para moradores da região. Eles afirmam que ligam todos os dias pedindo o conserto da rede, mas até agora nada foi feito. Dizem ainda que a Cesan informa que o serviço já foi feito. Olha, Georgia, a Cesan esteve na região, mas ontem já estava tudo cheio novamente. Nós ligamos para a empresa. A Cesan disse que voltou ao local e chamou atenção para um problema. Foram encontrados sacos plásticos, bucha e isopor dentro da tubulação, o que provoca entupimento. Pois é, cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta limpar se tem morador fazendo o problema se repetir. A Cesan fez a parte dela, agora cabe ao morador fazer a sua parte também, né? Não adianta só reclamar, tem que fazer cada um a sua parte. Isso aí. A seguir, tiros a queima-roupa em Avenida de Vitória. Cenas da violência que assustam quem vive em bairros marcados pela criminalidade. 300 estabelecimentos arrombados por mês no estado. Uma situação insustentável para muitos comerciantes. Vamos trazer ainda ofertas de emprego. Sai daí não, agora 12h28. Voltamos a falar sobre a onda de arrombamentos que deixa comerciantes cada vez mais apreensivos. No estado, por mês, cerca de 300 estabelecimentos são alvos dos bandidos. Uma situação insustentável para muitos que investem pesado em equipamentos de segurança e, mesmo assim, se veem vítimas dos criminosos. Como já mostramos, alguns comerciantes já não encontram outra saída senão fechar as portas. Para o presidente do Sindicato Lojistas e diretor da FEComércio, a situação está insustentável. As imagens que você está vendo são de lojas que investem pesado em segurança, monitoramento por câmeras, contratam vigilantes. Cláudio fala primeiro como comerciante, que teve um prejuízo de R$80 mil. As empresas estão investindo tanto em segurança e estão perdendo recurso que poderia ser investido em novas lojas, em geração de novos empregos, em crescimento, em resultado e mais salários também. Na semana passada, uma loja do mesmo segmento, localizada na principal avenida de Jacaraípe, na Serra, também foi alvo de bandidos. 2 vezes em 5 dias. Da primeira vez, eles entraram na loja com carro e tudo para cometer os furtos. Da última, depois que o dono providenciou uma espécie de barreira na calçada, eles decidiram entrar pelo teto. No ano passado, a média de assaltos e arrombamentos a comércios no Espírito Santo fechou em cerca de 300. Estamos falando de uma média mensal. Os comerciantes estão apreensivos. É que se essa insegurança permanecer desse jeito, muitos deles vão ser obrigados a fechar as portas.
Foi o que Cláudio e os concorrentes dele tiveram que fazer com as filiais de Carapina na Serra. O setor que mais gera emprego, renda e ICMS no Espírito Santo pede socorro e providências por parte das autoridades. Nós precisamos um pouco mais de atenção. Nós precisamos um pouco mais de respostas. Nós acreditamos que com a Prefeitura, a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil integradas, nós podemos ter resultados muito melhores. Correto? Nós podemos ter respostas. Olha, difícil mesmo, né, Ingrid? A Polícia Militar informou que tem empenhado recursos para garantir a tranquilidade na região. Garantiu que faz operações, abordagens e cercos táticos com apreensões e detenção de criminosos. Destacou ainda que as ações têm ocorrido em locais indicados pelas comunidades durante as reuniões com os comandos de companhia e também através da análise do mapa do crime. Olha, a gente volta a falar do acidente que deixou uma pessoa ferida em Barcelona, na Serra. A mulher de 34 anos ficou presa às ferragens e foi preciso ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros. Ela teve ferimentos e fraturas pelo corpo e foi levada a um hospital. No carro também havia um bebê que aparentava ter menos de 1 ano. E olha que sorte, com o impacto da batida, a criança chegou a se desprender da cadeirinha, mas escapou ilesa. O local onde ocorreu a batida é marcado por outros graves acidentes. É um trecho da rodovia Norte-Sul que liga os bairros Colina de Laranjeiras a Barcelona, na Serra. Olha, a nossa torcida é grande para você conquistar emprego, viu? Há vagas para subgerente de loja, analista de logística, auxiliar de cozinha, gerente operacional, analista de RH, motorista, atendente de loja e gerente de clínica médica. Cadastro no site rhopen.com.br. Hoje é quarta-feira, 8 de agosto. Vamos conferir juntos o que é destaque no Jornal A Tribuna. Prefeituras emprestam até R$50 mil para quem quer ter o próprio negócio. Na foto principal, 19 delegadas em defesa das mulheres. Malária ameaça virar epidemia no estado, alertam especialistas. Concurso, Polícia Federal reabre inscrição para cotas e adia a data da prova. Presentes preferidos para cada tipo de pai. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta quarta-feira, no AT2. Magia e ciência com a turma da Luna. Cupom para concorrer a R$500 em compras. E no caderno de imóveis, 7 novos prédios em Bento Ferreira. Chegou a hora da nossa consulta semanal, chegou a hora de Dr. João Responde. Desta vez o assunto é suor excessivo nas mãos. A Milena sofre com isso. A Milena tem 15 anos, mas olha só, gente, a mãozinha dela não dá pra ver, mas eu tô sentindo. Toda suada, toda molhada, é assim sempre? Sempre foi assim. Sempre. Pior é quando? Quando tá com calor. E aí, doutor João, o que ela faz, tadinha? Tem que pesquisar, tem que pesquisar. Isso daí é aquela velha história. Um bom endocrinologista tem que olhar a sua área hormonal para saber se tem alguma coisa errada. Um bom ginecologista tem que analisar essa área ginecológica. Agora, existem pessoas que suam frio sem ter nada, sem ter doença nenhuma. Eu lembro quando eu fazia ginástica, eu estava na academia, aqueles colchonetes, alguns colchonetes, quando a gente acabar de fazer ginástica, tá totalmente encharcado e outro seco. Então, existem pessoas que suam mais e suam menos. Mas antes da gente dizer que isso aí é normal, seria interessante você fazer uma avaliação com o endocrinologista. Mas eu não acredito que seja nada sério, não. Tá bom, Milene? Vai ser nada não, viu, Milena? Beijo para você e para o doutor João. E a gente volta rapidinho com imagens de um acidente com viatura da polícia no norte do estado. Não sai daí não, é rapidinho, agora 12h36. E mais uma informação. Recebemos imagens de um acidente com viatura da polícia no norte do estado.
O acidente foi na estrada que liga Linhares a Rio Bananal. O condutor da viatura perdeu o controle do veículo e foi parar dentro de uma espécie de brejo. Os policiais conseguiram sair sem ferimentos e esperavam a retirada do carro. De acordo com testemunhas, um detento era transportado. Ele não se feriu. E a gente fica por aqui agradecendo a sua companhia e tantas participações de amigos pelo nosso super bombado WhatsApp. Amanhã estaremos de volta às 11h45. Um beijo grande para vocês, viu? 997922530, hein? Eu te espero logo mais às 7h20 no Tribuna Notícias, segunda edição. E agora, quem vai chegando é Débora Moraes no Ronda Geral.